ti, Senhor. Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina o ouro, a sua obra em mim completa. Bom dia, paz do Senhor, irmã Karina, seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. São pra te servir, meus dons preciosos são teus. Manda um beijo e um abraço para Maria e para o Marcos, irmã Karina. Manda um beijão para eles aí. Saudade de vocês. Não apareceram mais. Que bênção e que carinho maravilhoso te receber nessa live, irmã Karina. Que carinho maravilhoso. Bênção de Deus. É sempre bom. Estamos aí, né? Eu sempre começo um pouquinho antes para chamar o pessoal. Já é 12:03, hoje é sábado. Alguns trabalham, outros estão saindo para almoçar. Mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para orar junto com esse povo. Louvado seja Deus. Bênção, estão ouvindo aí, que bom. Isso aí, Marcos e Maria. Saudade de vocês. Convida a mamãe, vem na igreja uma hora dessa. Eu sei que é longe, é distante, né? Mas tira um dia aí para vir cultuar com a gente. Tira um dia para vir aí adorar ao Senhor. É maravilhoso, é bênção de Deus. É bênção. Grande é o Senhor. E junto nós vamos adorar ao Senhor. Adoramos a Jesus. Tô dando um tempinho aqui, que eu sei que tem algumas pessoas que entram um pouquinho atrasado, mas nós já vamos dar início, porque depois a live fica gravada na plataforma da igreja e na plataforma do YouTube também, né? Eu vou colocar o endereço daqui da igreja.
Grande é o Senhor, Jesus é maravilhoso. Aqui embaixo tem um aviãozinho, você pode estar compartilhando essa live com mais pessoas, convidando para esse momento, essa live, um momento com Deus, que nós separamos aqui, esse tempo precioso para com Deus. Esse tempo, eu diria que muito precioso, que hoje nós temos a oportunidade, né, de poder adorar o Senhor, de poder ter esse momento que Ele nos dá o privilégio, né? Vai chegar um dia que nós não teremos mais portas de igreja abertas e nem mesmo poderemos ouvir uma live. Do jeito que a palavra do Senhor tem se cumprido em muitos países, até os algoritmos na internet que levam a palavra, a leitura da Bíblia estão sendo apagados, né? Lá na Coreia já está acontecendo isso, né, gente? Coreia, China, a Bíblia tem sido proibida, a palavra de Deus tem sido proibida e vai se alastrando, né? Na forma como nós estamos vivendo nessas últimas atualidades, daqui a pouco chega aqui no nosso Brasil, né? Com esse governo comunista que nós temos, se nós, né, brasileiros, não nos unirmos e a força, a gente vai acabar um dia, realmente daqui a pouco seremos nós que estaremos proibidos de adorar a Deus, né? Vai chegar a nossa vez também, com certeza vai chegar a nossa vez, né? Irmã Martinha, tá na live, irmã Martinha, Deus abençoe, pastor Flávio tá na live também. Irmã Martinha, Eva Maria, irmão Moacir, bênção de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Preciosos sejam esses momentos que nós estamos aqui, né? Grande é o Senhor, paz do Senhor, irmã Marta. Louvado seja Deus. Vamos fazer a nossa oração de início. Pegue seu copo com água, seu chá, seu café, sua Coca-Cola, né? Hoje eu trouxe a minha xícara aqui, ó, personalizada do Mulher Única, que eu ganhei no curso que eu fiz. Aí hoje coloquei minha água aqui, eu falei, hoje eu vou tomar água na xícara. Ai, ai, benção de Deus. Trabalhando ainda, irmã Marta, trabalhando, e aí ouvindo a palavra do Senhor no trabalho, né? Que bênção, né? Eu de manhã eu tenho que sair para trabalhar e voltar correndo para fazer a live. Ó, meu compromisso com Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, meu compromisso com vocês, de estar aqui todos os dias, meio-dia. Porque aquilo que Deus coloca no nosso coração é para ser exercido com excelência, com amor, com carinho, com dedicação. Amém? Quero convidar você para um momento de oração, nesse momento. Nós vamos estar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor Jesus, e eu quero que você leve teu coração, a vida, diante do Senhor, amém? O áudio tá bom, pessoal, vocês conseguem me ouvir? Eu pergunto porque eu também hoje eu tô aqui com o Note ligado, eu sempre uso a TV para fazer o fundo de oração, mas por forças maiores os LEDs da TV queimaram. E a gente tá aqui, né, dando um descanso para ela, né, que ela fica ligada o dia inteiro, né. É o dia inteiro de louvor, de adoração, é o dia inteiro de palavra. Na minha casa não entra música secular, na minha casa não entra nada que venha tirar a nossa atenção de Deus, né. Confesso a vocês que eu era muito ligada a assistir investigação criminal, UFC e tantas outras coisas. Gosto de assistir ainda, né? Não vou dizer que não, que eu estaria mentindo, eu gosto. Mas eu tirava mais tempo para essas coisas, né? Eu sempre gostei muito de investigação criminal, apesar de não seguir uma profissão voltada para essa área, mas eu sempre gostei muito, né? E na minha casa eu fiz um propósito com Deus. Na minha televisão só toca louvores a Deus, mensagens, podcasts da palavra do Senhor, e fora disso não aceito que venha outra coisa. Os filmes são filmes gospel, né, e são filmes abençoados, então que vem para edificar a nossa vida, né. Então Deus sabe de todas as coisas.
Estamos aí. Lohan, seja bem-vindo. Um ótimo final de semana para você também, Lohan. Estamos aguardando a sua visita lá na igreja, Lohan. Deus abençoe. Dê um abraço no seu pai por nós aí, que Deus abençoe ele grandemente. Estava de aniversário, né? Nós não o conhecemos ainda, mas ele já é amado por todos nós, tanto você quanto a sua família. Sintam-se amados e acolhidos por todos nós aqui da igreja Casa de Deus do Centenário de Jaraguá do Sul. Deus abençoe sua vida, sua família. Convide seu pai, vai lá domingo na igreja. Convide, leve ele lá para nós orarmos para ele, abençoar a vida dele por mais esse ciclo que se iniciou na vida dele, né? Homem de Deus, escolhido do Senhor. E com certeza Deus fará grande transformação na vida do seu pai, na sua vida. Vocês são família escolhidas por Deus, tá bom? Não importa em que caminhos saímos, muitas das vezes nos desviamos. O importante é que nós venhamos a reconhecer que nós dependemos de Jesus e voltamos para esse caminho que é o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, pessoal. Vamos para nós dar início à nossa live. Em nome de Jesus. Você que tem a sua água aí, seu alimento, sua peça de roupa, a peça de roupa foto, a mamadeira do neném, o chazinho, né? Eu quero que você... Vamos orar já de início, porque às vezes tem pessoas que estão se alimentando, então nós já vamos abençoar. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós iniciamos essa live, Pai. Pedimos a Ti perdão das nossas falhas, das nossas fraquezas, daquilo que pensamos, falamos, olhamos, o que ouvimos e o que transmitimos, ó Pai, após ouvirmos. Que o Senhor nos perdoe, Pai, que o Senhor tire, Senhor, de nós a arrogância, o orgulho, Pai. Tire de nós a vaidade, Senhor. Venha, Senhor, nos purificar, nos transformar, nos libertar, Senhor. Toma a direção, Senhor, desta live nesta manhã, Pai, essa live de todos os dias. Essa live que tem, Senhor, por título, por nome, Momento com Deus, Pai. E cada um está aqui vivendo esse momento com Deus. Esse momento, Pai, de busca, esse momento de receber do coração de Deus ao nosso coração uma palavra que edifica, que motiva, que transforma, que exorta, mas que nos exorta, Pai, para um caminho, Senhor, de verdade, o caminho da verdade e a vida que é Cristo Jesus, Pai. Fala conosco, Senhor, tira o achismo, tira o eu, tira o ego, mas convém que nesse momento, Pai, o Senhor mortifique a carne e vivifique, Senhor, dentro de cada um de nós o Teu Espírito, ó Pai. Convém que nós venhamos a diminuir, mas que o Senhor cresça mais e mais. Abençoa essa água, essa peça de roupa, essa foto, esse mamar dessa criança e essa papinha, o alimento, ó Pai, que os Teus filhos têm apresentado nesse momento, têm parado para almoçar, que o Senhor venha abençoar poderosamente, ó Pai, a vida de cada um, que seja um alimento, que seja, Senhor, uma bebida abençoada, Pai, para as nossas vidas, para a nossa saúde, pelo poder da Sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Quem tem sua água, pode tomar junto comigo. Glória a Deus. Eu quero trazer para você hoje aqui uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Eu estava orando a Deus e pedindo ao Senhor um direcionamento do que trazer nesta manhã de sábado para mim e para você, né? Hoje, dia 12/4/2025, né? São exatamente 12 horas e 14 minutos, meio-dia e 14. E aqui nós estamos, né, para juntos compartilharmos esse momento com Deus. Irmã Jéssica, seja bem-vinda. Irmão Moacir, Vó Maria, Gabriel, né, o Gabi, filho da irmã Marta, Deus abençoe. A todos vocês que estão com demais pessoas aí, Deus abençoe poderosamente. E eu quero trazer para vocês aqui uma palavra de bênção. Nós estávamos na igreja. Irmã Jéssica, você foi lá? A irmã Jéssica foi lá, né, mas as irmãs limpar a igreja. Deus abençoe a sua vida, irmã Jéssica, a você e as demais irmãs que estavam lá, né, limpando a igreja, né, deixando a igreja linda, cheirosa, maravilhosa para o culto dos homens, que será hoje o culto dos homens, né? Só você que é homem hoje é convidado para estar na igreja, a Casa de Deus do Centenário, né? Para cultuar juntamente com eles uma palavra de fé, de ânimo
uma palavra abençoada. Hoje não é culto de libertação, hoje não é culto de expulsar demônio, hoje não é dia de ficar lá exercendo libertação. Hoje é culto dos homens, é um culto que os homens vão receber uma palavra de autoajuda, motivação, um momento que Deus vai abençoar e trazer para cada um ensino, né? Até para dentro dos seus lares, da sua casa, né? Então eu creio que Deus deve ter dado uma palavra para o pastor Flávio, uma forma dele hoje ministrar diferente do que ele ministra na terça e na quinta-feira. Eu creio que ele vai ministrar hoje diferente na vida dos homens, né? Assim nós esperamos, aguardamos e cremos que Deus fará grandes coisas pelo direcionamento do Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje peço oração pela vida da Nira. A Nira também está aqui na live, Nira. Deus vai dar força para Nira. Oi, Manira, vamos estar orando pela sua vida, né? Irmã Milena, seja bem-vinda, irmã Milena, paz do Senhor. Deus abençoe poderosamente sua vida. Glória a Deus, amém. Pessoal, vamos lá, vamos para essa palavra que Deus trouxe ao meu coração e ao seu coração nesse dia. Hoje Deus traz para mim e para você uma história bem conhecida e é uma história que se inicia, que fala para nós lá no início da Bíblia, em Gênesis 4 e versículo... Deixa eu abrir aqui, que eu abri minha Bíblia, mas a minha gatinha andou passando por aqui. Gênesis, capítulo 4 e versículo 3. Traz assim a palavra de Deus para mim e para você. Olha só o que o Senhor fala. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias, a parte gorda das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor, com agrado, aceitou a Abel, mas não aceitou a Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Até aqui. E a gente vai lendo conforme, né? Conforme Deus vai trazendo aqui, né? Para nós. Amados, aqui nós vemos a escolha de Caim e Abel. É uma história que a palavra do Senhor nos traz sobre dois irmãos que fizeram as suas ofertas diante da presença do Senhor. E as escolhas das suas ofertas, elas tiveram consequências impactantes em suas vidas. Impactantes. No decorrer de todo esse relato, nós vamos ver que houve quem agradou o coração de Deus e quem realmente desagradou o coração de Deus, e não bastando desagradar o coração de Deus, continuou ainda errando, fazendo e deixando que a ira tomasse conta do seu coração, né? E isso traz para nós a escolha de nós fazermos, a importância de nós fazermos escolhas certas diante de Deus, diante do Senhor. Talvez você possa dizer assim, mas toda escolha que eu faço eu coloco na presença de Deus. Não basta nós colocarmos as nossas escolhas, aquilo que nós queremos fazer diante do Senhor, nós temos que aguardar e temos que apresentar ao Senhor uma oferta agradável. Eu não estou falando aqui de dinheiro, de valor, não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que nós apresentamos ao Senhor com o nosso coração aberto, com o nosso coração sincero, quando nós apresentamos o melhor para Deus. Você já parou para analisar que tudo que Deus fez na construção do mundo, a Bíblia fala que no 7º dia, o Senhor, depois de ter feito tudo, ele viu que tudo era bom e agradável? Por que Deus viu que era bom e agradável? Porque ele fez o melhor. Ele fez o melhor, ele construiu o melhor. Nós, eu e você, o que eu e você temos feito diante da presença do Senhor? Quais as escolhas que nós temos feitos e que tem trazido impactos importantes nas nossas vidas? Aqui a palavra nos traz sobre a importância de uma escolha em oferecer uma oferta agradável ao Senhor e uma oferta que não subiu diante de Deus. Então, eu gostaria que você
parasse e analisasse, prestasse atenção no que você tem apresentado diante de Deus. Se você tem se colocado não só, não falo em termos de oferta, mas eu falo da sua vida, porque a minha vida e a sua oferta, a minha vida e a sua vida é uma oferta que tem que ser apresentada diante do Senhor como uma oferta agradável. Eu sempre falo na igreja que antes de você ofertar a casa do Senhor, antes de você ofertar, antes de você abençoar, você tem que se colocar como uma oferta agradável a Deus. Você tem que se apresentar como uma oferta agradável ao Senhor, para que depois você também oferte a casa do Senhor e seja abençoado. Que de nada adianta você levar uma oferta ao altar do Senhor, no altar do Senhor, e você tá com seu coração cheio de arrogância, cheio de orgulho, cheio de mácula, cheio de mágoa, cheio de ódio. Não tem como. Não existe isso. Abel levou diante do Senhor o melhor do seu rebanho, porque Caim, ele era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. Caim levou diante do Senhor os produtos daquilo que ele cultivava, como lavrador. E a Bíblia fala que Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor se agradou da oferta de Abel. Veja comigo, a questão aqui muitas das vezes não é só a oferta que você apresenta diante de Deus, mas é a sua vida como oferta, como ela está diante de Deus. Não basta eu ir lá levar para Deus, ir lá na igreja e ofertar um valor grande, ir lá e dar, eu estou dando aqui 5 mil reais de oferta para a igreja. Não é o valor que você oferta, não é o que você oferta, mas é como você oferta que vai chamar a atenção de Deus, que vai agradar o coração de Deus, que vai agradar o coração do Senhor. É a forma como você oferta a sua vida que vai agradar o coração de Deus. Eu vejo aqui pela irmã Jéssica e as irmãs que limpam a igreja lá, elas fazem um serviço voluntariamente. E elas estão ali, oferecendo a vida delas como uma oferta agradável ao Senhor, servindo a Deus na limpeza da igreja, com amor, com carinho. Agora eu mostro para você, se elas, vou dar um exemplo aqui, tá? É um exemplo. Se porventura elas fossem lá limpar por obrigação, eu vou lá limpar para mostrar que eu sei, ou para dizer para a pastora que eu estou limpando a igreja, eu que limpo a igreja, eu que arrumo. Você acha que Deus se agradaria dessa atitude? Não. Deus se agrada do simples, do humilde, daquele que se coloca diante dele como uma oferta agradável. Então, o ato delas irem lá limpar a igreja voluntariamente, fazendo de coração, porque amam ver a casa de Deus limpinha, organizada, cheirosa, fazem com amor, como eu sei que elas fazem com muito amor e carinho, tá? Elas saem da casa delas, elas vão a pé até a igreja, e não é pertinho não, é longinho, tá? Se você for ver o trajeto de caminhada, mas elas fazem com amor, com carinho, né? Elas estão dando o melhor delas ali, servindo a Deus, servindo ao Senhor. Assim eu vejo Caim e Abel. Caim, eu tenho para mim, a Bíblia não relata muitas informações sobre a oferta de Caim, mas eu vejo assim que diante da presença de Deus, o que Caim ofertou ao Senhor foi algo com ausência de amor, com ausência de ser primícias, algo de valor, algo que fosse atribuído, assim como foi a oferta de Abel. Assim como foi a oferta de Abel. Né? Assim como foi a oferta de Abel. E aí eu digo a você, como será que estava o coração de Caim diante de Deus? Como estava a vida de Caim diante de Deus? Eu sempre falo, não basta você ir à igreja. Você tem que ser igreja. Você tem que estar diante da presença do Senhor.
Se for para fazer números, não vá na igreja, vá no circo, porque lá no circo você tem oportunidade de fazer números e apresentações de qualquer forma. Mas se for para você servir a Deus, se for para você ir à igreja, sirva a Deus com devoção, com amor. Tudo que você fizer, apresente como uma oferta agradável ao Senhor, agradável. Abel ofertou o melhor. Sabe o que gerou nisso? O que causou? Sabe qual foi o impacto que teve ali, a importância do impacto das duas ofertas? Caim ofertou algo a Deus que não chegou de agrado ao coração do Senhor. E Abel ofertou algo que chegou diante do Senhor como um aroma suave às narinas do Pai, com alegria ao coração de Deus. E Deus então recebe aquela oferta, recebe a Abel como oferta agradável a ele e também recebe a oferta que ele ofereceu ao Senhor. Nós vemos no versículo 4, no capítulo 4, versículo 5, que Deus, ele não atentou a Caim e nem a sua oferta. Então, não tem como nós fazermos algo para Deus, estamos vivendo o quê? No engano, na mentira, né? Fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu vou fazer uma campanha de jejum, vou fazer uma campanha de oração. Eu vou fazer. Você vai fazer algo. Será que essa campanha de oração, será que essa campanha de jejum que você está fazendo, ela tem chegado diante de Deus e tem agradado o coração do Senhor? Você tem feito realmente com o seu coração, com a sua alma, com a sua vida? Ou você está fazendo somente para dizer no círculo de oração que você está fazendo? Ou então para mostrar para alguém que você está lá cumprindo aquele horário das 3 da manhã, das 4 da manhã, da meia-noite, das 6 da manhã. Eu vou na igreja porque, vendo que eu estou indo na igreja, talvez, né, assim, vou estar passando uma boa impressão. Eu quero dizer para você que se você for à igreja, vá para servir a Jesus. Busque ser transformado, liberto, para que quando você for oferecer a sua vida como oferta agradável ao Senhor, quando você for fazer um jejum, uma oração, a sua vida seja recebida agradavelmente pelo Senhor. Olha o sacrifício de Abel. Olha a diferença do sacrifício de Abel. A Bíblia fala lá em Hebreus 11, eu gostaria, se você tem sua Bíblia, que você acompanhe. Se você não tiver, eu quero passar para você aqui, Hebreus 11. Deixa eu ver aqui se não me fora a memória. Eu gosto quando a gente vai falando e Deus vai trazendo aqui ao nosso coração, né? Hebreus 11, ele fala, Hebreus 11, deixa eu achar, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 4. Olha o que traz a palavra do Senhor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou a sua oferta. Embora ele esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Então Deus está falando aqui comigo e com você, nessa palavra viva e eficaz. Pela fé, Abel fez um sacrifício diante do Senhor, uma oferta que agradou o coração de Deus. Pela fé. Uma pessoa que está fora da presença de Deus, ou que ela não está conectada com Deus, será que ela oferece a Deus algo com amor, com carinho, com devoção, com carisma? Não, eu vou fazer o melhor para Deus, eu vou entregar o melhor para Deus. Não, às vezes ela nem sente vontade. Nem sente vontade. A palavra do Senhor diz para mim e para você em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 12, ele fala: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Abel apresentou a Deus uma oferta e foi invejado pelo seu próprio irmão. Além de ser invejado, ainda foi morto. E nós vemos na história da Bíblia que foi o primeiro homicídio.
na Bíblia, na palavra do Senhor, na história da Bíblia, foi o primeiro homicídio. Tem uma palavra que eu até anotei aqui, que eu achei, né, que traz para nós aqui, fala que foi o primeiro fraternicídio. Deixa eu ver se essa é a palavra correta. É fratricídio, o primeiro fratricídio, que é quando um irmão mata o outro, quando um irmão assassina o outro. Né? Então, eles entraram o que ali, ó, o que Caim trouxe ali? Marcando o quê? Um ponto sombrio, trazendo um ponto sombrio na história da humanidade. Vivendo ali um ciclo de pecados, dando continuidade num ciclo de pecado que levou ele a matar o seu irmão. Por quê? Por que é um ciclo? Porque lá no paraíso, Adão e Eva, os seus pais, desobedeceram a Deus. Desobedeceram a Deus. Era para eles terem como exemplo não pecar diante do Senhor. Não errar, não pecar, não se levantar. Porque a Bíblia fala para mim, para você, para nós amarmos o nosso próximo. E eu quero dizer para você que muitas das vezes nós matamos o nosso irmão, não é na carne e no sangue. Muitas vezes nós matamos o nosso irmão lá na igreja, é com a inveja, é com o ciúme, tá? Ah, o irmão sabe melhor do que eu. Opa, vou sufocar o irmão. Imagina, Deus está recebendo o louvor dele melhor do que o meu. Como que essa pessoa está crescendo na vida, como que essa pessoa está prosperando, como que essa pessoa está tendo retornos diante de Deus, e eu que oro, que jejuo, que me apresento e que falo, que faço, não estou recebendo nada do Senhor. Como você está diante do Senhor? Como está a sua vida? Como está o seu coração diante de Deus? A palavra do Senhor nos diz lá em Salmo 139 que o Senhor, ele nos sonda e nos conhece. Ele sabe quando nós nos levantamos, quando nós nos sentamos. Ele sabe quando eu e você estamos trazendo diante do Senhor a nossa vida, oferecendo a nossa vida de forma adequada, como oferta e sacrifício diante do Senhor, que seja agradável ao Senhor Jesus. Essa história de Abel e Caim, ela traz para nós o que? Refletirmos as nossas próprias escolhas. As nossas próprias escolhas. E se você não escolher estar bem diante do Senhor, buscar para a sua vida espiritual, você pode fazer jejum, oração, sacrifício, você pode oferecer a Deus o que você quiser, você pode dar o que você quiser diante do Senhor. Deus, ele não vai aceitar se você não tiver com um coração voltado para Ele, com um coração puro, com um coração diante dEle, que você esteja com a sua vida espiritual bem. E eu falo para você que nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Dentro de nós existe o ciúme, a inveja, a arrogância, o orgulho, a vaidade, né? Então, que venhamos nós buscar do Senhor para que nós venhamos ser limpos, purificados, transformados, que a nossa boca venha proferir palavras de verdade, que agrade o coração de Deus, que não venhamos nós proferir mentiras, que não venhamos nós trazer palavras falsas, que não venhamos proferir palavras de baixos calões. Quando eu e você proferimos mentira, nós estamos desagradando a Deus. Quando nós estamos enganando ao nosso próximo, nós estamos desagradando a Deus. E isso é uma escolha que traz um impacto muito grande na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida, o que falamos, o que pensamos, as nossas atitudes. Deus, ele olhou para Abel e se agradou. Agradou da oferta que ele ofereceu. Com certeza a Bíblia não fala, mas eu acredito, eu imagino que Abel, ao ele apresentar o melhor a Deus, ele estava diante de Deus, com seu coração diante do Senhor, diante do altar, com a sua vida buscando apresentar o melhor a Deus, mas pela fé, pelo seu coração, sem dó. Sem dó, ele foi lá e levou o melhor para Deus. Ele não ficou preocupado se ele tirasse a melhor ovelha do seu rebanho e agora como ia ficar a sua produção. Talvez, a Bíblia não fala, mas eu acredito assim, eu penso que Caim levou diante de Deus uma oferta, mas não levou o melhor. O melhor eu vou deixar separado aqui e vou levar essa oferta aqui para o Senhor. Deixa o melhor aqui e vou levar esse aqui para Deus. Vou levar como oferta, eu sei que Deus vai aceitar. Vou estar apresentando a Deus. Mas Abel, pela fé,
Ele não teve medo de sofrer dano algum. Ele levou diante do Senhor. Ele levou. O coração de Caim, provavelmente, ele deve ter se achegado diante de Deus com aquela oferta, com o seu coração com falta de apreço, com falta de respeito, de amor ao coração de Deus. E a atitude do coração de Caim, quando nós lemos aqui que o seu rosto se transtorna. Seu rosto agora se transtorna porque ele vê que Deus se agradou da oferta de Abel, mas Deus rejeitou aquilo que ele tinha colocado diante do altar do Senhor. Porque a Bíblia fala aqui que ele ficou furioso. E Deus pergunta para ele lá no versículo 6, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Olha ainda o que Deus fala para Caim, e Deus ainda adverte e previne ele. Quando muitas das vezes Deus nos exorta na palavra, irmãos, não é porque Deus não gosta de nós, não nos ama. Quando o Senhor nos exorta é porque ele nos ama. E quando o Senhor nos alerta, não é porque, eu vou fazer porque Deus vai dar livramento. Não, quando Deus alerta é para você não cair no pecado. É para você não cair na tentação. Quando Deus falou lá atrás para os pais de Abel e Caim, que Deus falou assim: comei de todos os frutos, menos desta árvore, e eles desobedeceram. Eles comeram da árvore que foi proibida deles tocarem. Eles desobedeceram a Deus. Deus falou aqui o que com Caim? Olha aqui no versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito? Olha o que aqui Deus está falando. Provavelmente coisa boa Caim não deve ter feito diante do Senhor. Porque Deus pergunta para ele: se você fizer o bem, você não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conduzi-lo e conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus aqui estava alertando, perguntando e alertando ao mesmo tempo. Olha, Caim, se você fizer o bem, se você chegar diante de mim, se você talvez se humilhar, se você se prostrar, se você aqui se colocar diante de mim e fizer o que é bom e reto, você não será aceito? Vai ser aceito. Eu pergunto para você: se você fizer o que é bom lá na sua empresa, você não é bem aceito? Se o seu filho quando faz algo bom, você não fica feliz? Você não aceita, não abraça, não beija, não dá um amasso gostoso no filho e fala: que lindo, que maravilhoso. Ô, meu filho, você não dá uma motivação legal? Assim é Deus. Deus estava falando com Caim que se ele fizesse o que era bom, ele seria aceito. Mas se ele não fizesse o que era bom, o pecado estava ali à porta. Estava ali. E ele deseja conquistá-lo. O pecado sempre deseja conquistá-lo, a você fazer o que é errado, levar você para o lodo, para a lama, te arrastar para o mais profundo abismo. E ele diz aqui, mas você deve dominá-lo. Deus estava dando a oportunidade de Caim não errar novamente, porque ele já errou se irando. Irou-se contra o seu irmão e acendeu dentro do coração de Caim o quê? O ciúme, a inveja, a fúria, né? Que são abomináveis diante dos olhos do Senhor. E além dele acender essa fúria, esse ciúme, essa inveja, Deus estava alertando. Olha só como Deus é bondoso. Não nessas palavras, mas eu creio que Deus estava falando assim: Caim, a inveja, a fúria está no seu coração. Se livra disso, para você não cometer pecado maior. Não faz isso. Olha, você tem o poder de dominar essa vontade, esse desejo. E quantas das vezes eu e você nos iramos e pecamos diante de Deus? E Deus fala: irai-vos, mas não pecai-vos. E Deus estava falando a mesma coisa aqui com Caim. Você pode até se irar, mas não peque. Não peque contra o seu irmão. Não levante-se contra o seu irmão. E ele diz: ele deseja conquistá-lo. O pecado está à porta e ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Eu e você temos o poder
sobre as nossas vidas o poder de escolha. Ou eu escolho fazer o que é certo, ou eu escolho fazer o que é errado e cair no mais profundo abismo. E quanto mais eu me sujo, mais eu entro no mais profundo poço de pecado, de mentira, de engano, de inveja, de ciúme. E aqui a palavra do Senhor traz para mim e para você que Caim ele não se conteve. Ele não se conteve, ele falou para Abel, olha, vamos lá no campo comigo. Vamos lá no campo comigo. E aqui traz para mim e para você, esse foi o primeiro homicídio na história da Bíblia, tá? E é um homicídio doloso, porque Caim, ele foi maldoso. Ele teve a intenção de matar o seu irmão. Quando ele chama Abel para ir ao campo, ele não chama Abel para ir ao campo e dizer, Abel, vamos lá comigo, olha, eu ofereci uma oferta ao Senhor e ele não se agradou. Será que você pode, como meu irmão, me ajudar aqui a orar, me ajudar aqui a escolher uma oferta que agrade ao coração de Deus? Será que você pode me ajudar? Vamos juntos aqui orar, falar com o Deus Altíssimo, Soberano. Quem sabe o Senhor, pela sua misericórdia, aceite essa próxima oferta que eu vou colocar diante do altar? Não, ele não fez isso. Porque ele poderia ter se humilhado diante do Senhor e ter dito, Senhor, eu reconheço que eu errei. Eu reconheço, Senhor, que eu não me acheguei diante do Senhor com um coração limpo, um coração puro. Eu não ofereci o melhor que eu poderia dar. Eu sei que o Senhor aceitou a Abel porque ele fez pela fé, ele foi ousado e ele te entregou o melhor e eu não. Ao contrário, ele levou o seu irmão para a morte. Ele fez o quê? Com a intenção de matá-lo. Foi o primeiro ato de violência na história da Bíblia. O primeiro ato de violência, tá? Então isso foi o quê? Pela palavra de Deus, olhando, tá? Isso levou ele a cometer um homicídio doloso, aonde ele teve a intenção de matar o seu irmão pela inveja, pelo ciúme, tá? Pela ignorância, pela fúria, porém Deus alertou. Quantas vezes Deus nos alerta para que nós não venhamos fazer algo, mas nós queremos fazer pelo nosso eu, pelo nosso ego. Não, eu sei, eu faço. Eu sei o que eu faço. E muitas das vezes nós acabamos, além de fazer o que nós queremos, fazemos aquilo que entristece o coração de Deus. Entristecemos o coração de Deus muito mais ainda. Ontem eu dei o exemplo para vocês aqui de quando eu gravei o meu CD, que eu gravei fora do tempo de Deus. Se eu tivesse esperado no Senhor, eu teria feito algo segundo o coração de Deus. E hoje eu trago para você aqui, para mim e para você, o poder da escolha. A escolha de você fazer algo que agrade o coração de Deus, que agrade o coração do Pai. Que você se achegue diante do Senhor, que você obedeça a palavra do Senhor, que você ouça com amor, com carinho, aquilo que Deus tem trazido diante de você. Faça o que é certo, faça o que é correto. Viva em verdade, não viva em mentira. A palavra do Senhor nos fala em Salmo 119 e versículo 116. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Então ele está trazendo a palavra do Senhor desde o Gênesis, lá desde antes do Gênesis. A palavra do Senhor já era a verdade. Desde o princípio já era a verdade. Tá? Provérbios 12, 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade, esses têm o deleite. Zacarias traz uma exortação para mim e para você, dizendo, falai a verdade cada um para com o seu próximo. Olha só, Caim se enfureceu, teve ciúme do irmão, mentiu quando chamou ele para ir ao campo, porque não chamou ele lá para ele ver a plantação ou pedir ajuda. Vamos lá ao campo. Vamos no campo. Sabe-se lá o que Caim falou para ele? Vamos lá ver as verduras, as hortaliças. Vamos lá comigo. E de repente ele traz o quê? Um ato de violência contra o seu irmão. A morte contra o seu irmão. Traz a morte sobre a vida do seu irmão. O sangue do seu irmão agora clama lá da terra. E Deus ouve. Deus ouve lá dos céus o clamor de Abel. O sangue fervendo.
E aí Deus pergunta para Caim, onde está Abel, seu irmão? E Abel, ainda arrogante, responde aqui, você pode ler no decorrer da palavra, tá? Que a Bíblia fala aqui que Caim atacou Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão? Lá no versículo 9, e respondeu ele ainda, muito arrogante, mal criado, né? Diante da presença do Senhor, né? Olha o que ele respondeu pro Senhor. Não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Olha só. Sou eu responsável pelo meu irmão? Somos eu e você responsável pelas vidas que nós temos matados muitas vezes dentro da igreja? Pelo nosso mau testemunho? A nossa falta de viver na verdade, de viver diante do Senhor, de fazer o que é certo, o que é correto? Somos responsáveis sim, porque uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Caim estava sendo responsabilizado sim pela vida do seu irmão. Estava sendo responsabilizado. Eu e você somos responsabilizados sim pela vida das pessoas que nos cercam. Se você não dá bom testemunho, se você não está corretamente diante da presença de Deus, se você não faz o que é correto, se você mata o teu irmão pela inveja, pelo ciúme, eu quero dizer para você que você é responsável sim pela vida desse próximo, porque o Senhor fala lá na sua palavra, Ele traz para mim e para você uma palavra que nos edifica, uma palavra que nos transforma, uma palavra que transborda dentro de cada um de nós, que venhamos nós amar o nosso próximo como a nós mesmos. Venhamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Êxodo, ele fala, não matarás. Não matarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não dará falsos testemunhos. Então, gente, quando eu dou falso testemunho, quando eu mato alguém espiritualmente pelas minhas atitudes, pela minha arrogância, pelo meu orgulho, pela minha vaidade, tá? Quando eu cobiço aquilo que Deus abençoa a vida do próximo, tá? Ajo com ciúme, com inveja, eu estou sim sendo responsabilizado por aquela vida que está sofrendo, por aquela vida que padeceu, que morreu, que até mesmo saiu da igreja, tá? Então que hoje, eu e você, em todas as escolhas das nossas vidas, que nós venhamos a buscar a escolha certa e apresentar a Deus aquilo que é agradável ao Senhor. Fale a verdade, ande na verdade, não viva de engano, não viva na mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Não adianta você ir para a igreja, orar, dobrar o joelho, se consagrar. Se você profere mentiras, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. E é a palavra do Senhor que diz. É a palavra do Senhor, porque a Bíblia fala que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, tá? Jesus diz na sua palavra. Se ele é a verdade, vamos viver em verdade. Caim podia ter se achegado diante de Deus e ter falado a verdade, ter se humilhado e ter apresentado uma nova oferta diante do Senhor, mas ele preferiu dar liberdade para a ira e ele preferiu não dominar o pecado que estava sobre ele, ele preferiu viver aquele pecado, ele preferiu matar o seu irmão, se ver livre do seu irmão, mas não se humilhar diante de Deus. Então que Deus continue falando na sua vida nesse dia, que Deus abençoe, que Deus venha poderosamente te dar mais entendimento. Nosso tempo hoje passou assim, voando, né? Mas faça a escolha certa, porque a escolha que você fizer é o impacto que vai surgir na sua vida. Vai ser um impacto muito bom ou vai ser um impacto muito ruim. Porque Caim, ele foi amaldiçoado por Deus. Caim foi amaldiçoado. O impacto da escolha que ele fez trouxe maldição para a sua vida. E a escolha que Abel fez, apesar dele ser morto pelo seu irmão, mas Deus se agradou da vida de Abel, da oferta de Abel. Deus se agradou de como Abel se apresentou. Então saiba fazer as suas escolhas na sua vida pessoal, na sua vida para com Deus, na casa do Senhor, na sua família, tá? Então não seja de escolhas erradas. Não viva de manipulações, né? A imagem colocou manipulação ali, realmente não viva de manipulações. Quem manipula é o diabo. O diabo que gosta de manipular, o diabo que gosta de estar ali chantageando. Ah, se você não fizer isso, eu vou jogar seu pecado, vou trazer à tona. Eu quero dizer para você, Romanos 8:1, nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para você se você estiver fazendo o que é certo e correto diante do Senhor. Saiba fazer as suas escolhas, para que lhe tragam impactos de bênção ou impactos de maldição. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus neste sábado de bênção, de vitória, e eu creio que cada um de nós hoje escolhemos fazer o que é certo e correto. Se você estava fazendo algo que não estava agradando a Deus, eu tenho certeza que se você se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor Deus ouvirá o seu clamor e Ele vai te abençoar. Segundo a Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei e derramarei do alto dos céus as bênçãos. Então receba hoje de Deus. Faça a sua melhor escolha. Faça o que é certo diante de Deus e receba do Senhor as bênçãos. Vamos orar ao Senhor Jesus? Senhor, obrigado, Senhor, pela tua presença nessa live, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por todas essas pessoas que aqui estão, Senhor Jesus. E que nesse dia, Pai, se talvez nós estávamos caminhando, Senhor, em caminhos errados, tendo escolhas, Pai, que estavam desagradando a tua face e o teu coração, que nós venhamos, Pai, não fazer como Caim, mas que nós venhamos nos humilhar e orar e fazer a escolha daquilo que é certo diante da sua presença, Pai. Que nós venhamos nos apresentar a Ti, Senhor, como uma oferta agradável ao Senhor, ó Pai, e que venhamos andar em verdade, que venhamos, ó Pai, andar em retidão diante da Sua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu creio, Senhor, tira de nós o orgulho, a vaidade, a soberba, a inveja, o ciúme, ó Pai, tira de nós, Pai, tudo que desagrada o Teu coração. E, Senhor, que nós venhamos nos colocar diante de Ti, que o Senhor venha nos purificar, nos abençoar, nos transformar, nos libertar, porque nós precisamos, Pai, de libertação todos os dias. Nós precisamos, ó Pai, das Tuas misericórdias, como diz a Tua palavra, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, que elas venham se renovar nas nossas vidas. O Senhor tem nos alertado, Pai, como o Senhor alertou a Caim, para que ele não pecasse, para que ele tivesse domínio sobre o pecado, ó Pai. O Senhor deu uma oportunidade para ele, Senhor, de não continuar no erro, de não continuar naquela ira, mas que ele viesse se humilhar, Pai, e que ele viesse dominar aquele ato pecaminoso que seria mais forte do que ele, ó Pai. Mas o Senhor disse que ele tinha escolha de vencer, de dominar. Que o Senhor nos abençoe, Pai, para que nós venhamos, Senhor, cada dia mais ter, Senhor Jesus, esse domínio, Pai, de nós não pecarmos. E se pecarmos, Pai, venhamos a nos humilhar, colocar nossa boca no pó, nossa cabeça, Senhor, no chão ali, Senhor, e nos derramarmos diante do Senhor, ó Pai. E que o Senhor venha ouvir a nossa oração de arrependimento e que a nossa oferta, Pai, da nossa vida, Pai, seja a melhor oferta para agradar o seu coração e a sua face, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim, Senhor, nós abençoamos também os hospitais, as cadeias penitenciárias, Pai, aquelas pessoas que estão presas lá, Pai, que elas tenham uma oportunidade de escolher ser pessoas melhores, de escolher sair do pecado, de escolher sair, ó Pai, de uma vida, Senhor Jesus, pecaminosa, ó Pai, que só leva à morte. Que o Senhor envie pessoas nas prisões, ó Pai, para estar levando essa palavra, Senhor, e como diz a Tua palavra, ide e pregar o evangelho a toda criatura, que nós venhamos a levar o Teu evangelho a todos aqueles, Senhor, que ouvirão e se arrependerão e que façam a melhor escolha, que é estar na Sua presença e fazer a Sua vontade, ó Pai. Abençoa os orfanatos, lares de idosos, abençoa, Senhor, essa dona de casa, esse empresário, Pai, esse funcionário que parou para ouvir a Tua palavra, que o Senhor venha abençoar, este caminhoneiro, este Uber, Senhor, esse taxista, que o Senhor venha abençoar a todos, ó Pai, neste sábado de vitória que o Senhor preparou para nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo continue falando com você. Medite nessa palavra, e eu quero dizer para você, tá? Não desista, não pare, e aquilo que você precisa ser mudado e moldado, deixa Deus falar com você. Hoje Deus falou com alguém aqui nessa live, porque você tem domínio sobre a sua vida, você tem domínio sobre o pecado. Em nome de Jesus você tem esse domínio de fazê-lo ou não. Deus te dá oportunidades e te dá o direito de escolha, de fazer o que é certo ou de fazer o que é errado.
tá bom? Que Deus abençoe a todos, um excelente sábado. Amanhã tem live? Amanhã tem live em nome de Jesus. Não importa quantas pessoas vão ter, mas eu estarei aqui orando pela sua vida, trazendo uma palavra de fé, uma palavra de amor ao seu coração. Te convido amanhã a estar conosco no culto às 19 horas, culto da família e culto da celebração da Santa Ceia do Senhor. O endereço da igreja está fixado aí na mensagem, tá? E o endereço do YouTube, onde ficam ali salvas todas as mensagens na plataforma do Instagram e na plataforma do YouTube. Você pode depois estar lá entrando e ouvindo. Entre lá no YouTube, curta, compartilhe, comente, deixa o seu pedido de oração lá, que eu vou estar anotando. Como eu já tenho alguns pedidos aqui, eu gosto de anotar para não esquecer o nome de todos, né? E o Senhor, ele vai abençoar com certeza na oração da madrugada, na oração do monte, nós estaremos abençoando a sua vida e eu tenho certeza que Deus vai alcançar a tua família, o teu pedido, aquilo que você tem, por quem você tem pedido aqui, o Senhor vai alcançar sim, em nome de Jesus. Amém? Ó, pessoal, tá aqui os nomes das pessoas, né, no qual eu tenho anotado. Depois eu vou anotar aqui o nome do Ezequiel. Vou incluir aqui junto com o pedido da Tatiane que ela fez ontem, né? Hoje ela colocou aqui o nome do seu esposo. Então depois eu já vou anotar, tá? Bem certinho aqui em nome de Jesus. E a gente vai estar orando e abençoando poderosamente. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Um beijo no coração e que Deus abençoe.